Boa tarde a todos, estamos aqui novamente pelo portal do Yes Brasil USA. Na semana passada nós não gravamos porque a coisa foi muito corrida, teve Dia dos Pais aqui nos Estados Unidos e tudo que também vem acontecendo no Brasil. A gente aguardou um pouco para a gente pudesse ter uma análise melhor do cenário que está acontecendo, né? E eu queria passar para vocês algumas coisas, principalmente para o pessoal aqui dos Estados Unidos, nas nossas redes sociais, que tem entrado muito em contato com a gente sobre a preocupação do que está acontecendo no Brasil, né? E dizer para vocês que tenham paciência. Isso é um jogo de xadrez, a coisa é assim mesmo. Antes da gente começar os comentários, eu queria pedir para vocês irem lá no sininho, curtir nossa página aqui no YouTube do Yes Brasil, dar um like, né? E fora isso, no portal aqui do Yes Brasil, nós temos Instagram, temos Facebook, temos o Facebook, tanto a nossa página quanto o grupo, temos Twitter, e então vocês podem curtir aí todos esses meios de comunicação hoje, né, que são através das redes sociais, para ficarem sempre informados das notícias que todo dia a gente coloca em todos esses meios, como eu falei, de comunicação hoje, que hoje tem até inclusive mais relevância do que os meios tradicionais que a gente tem visto que tem colocado muita fake news e tudo com interesse próprio, e com isso a gente vê o quanto durante muitos anos nós fomos enganados por essas notícias de acordo com o interesse de cada meio de comunicação. São poucos as redes de comunicação que fazem um trabalho sério hoje, né? A gente tem visto aí dia após dia os ataques ao presidente Bolsonaro, os ataques mundialmente falando, né? Aqui ao presidente Trump também. Algumas redes não descansam enquanto não tentarem tirar o presidente Trump do poder. Da mesma forma que está acontecendo nos Estados Unidos, acontece também no Brasil. E eu queria dizer para vocês o seguinte: esse ano é um ano bem atípico, bastante atípico, né? No que se refere não só ao Brasil, como a questão mundial também. E eu queria explicar por que isso para vocês. O Brasil e os Estados Unidos, tanto o Brasil como os Estados Unidos, são peças fundamentais hoje no cenário mundial. São alicerces da direita hoje no mundo, acompanhados também da Austrália, Inglaterra, Itália, que formam um grupo, né, que hoje são os alicerces contra essas organizações globalistas que estão tentando mudar, de certa forma, o perfil político mundial. Estão tentando implantar uma constituição mundial, um governo único até, né? E a gente vem observando isso através das ações que vem acontecendo. A estratégia hoje dessas organizações não tem a maior dúvida, que é derrubar o presidente Trump aqui na América do Norte e o presidente Bolsonaro aí no Brasil. Tanto que já tentaram várias vezes o impeachment, tanto aí no Brasil como aqui. Da mesma forma que eles, com o poder econômico, né, e alicerçado também de algumas grandes nações internacionais de esquerda, que defendem a implantação do governo de esquerda, eles influenciam nas redes de comunicação. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, como aí no Brasil, em alguma rede de comunicação. Influenciam nos governos. Aqui nos Estados Unidos não deixaram, por exemplo, a China interferir direto com os governadores, como aconteceu aí no Brasil. E daqui a pouco eu vou explicar mais sobre isso. E tentam de toda forma combater esses líderes mundiais que não estão aceitando esse tipo de intromissão global, né? Vocês terem ideia, a Austrália essa semana teve um ataque, né, por meio das redes sociais, ataque cibernético. Então isso aí é inconcebível, e isso vai acontecer paulativamente
até o final do ano. Vocês podem ter certeza disso, que esse ano é um ano que nós vamos ter que ter muita paciência, cada dia um dia, até vencer todos os obstáculos que a gente tem pela frente. E dentre esses obstáculos, eu vou botar para vocês algumas datas importantíssimas que a gente tem que observar, que são datas chaves, né? Tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil. A primeira data muito importante, que é muito importante para o mundo inteiro e também para o Brasil, é as eleições nos Estados Unidos, que vão acontecer dia 3 de novembro. De acordo com o resultado dessas eleições, tudo pode mudar. O perfil mundial pode mudar, inclusive do Brasil, né? Então, a gente torce para que o presidente Trump se eleja. O Yes Brasil está apoiando o presidente Donald Trump, a reeleição dele aqui nos Estados Unidos, por entender que é o melhor para o povo americano, que é o melhor para o povo brasileiro também que mora aqui. E fora a eleição nos Estados Unidos, nós temos a indicação do ministro do Supremo aí no Brasil, que sai o ministro Celso de Mello dia 1º de novembro e entra um novo ministro indicado pelo presidente Bolsonaro para começar a mudar tudo isso que está acontecendo no STF, toda a vergonha que está acontecendo no STF. E o presidente Bolsonaro, nesse mandato, ele indica 2 ministros. Ano que vem também, em julho, sai o ministro Marco Aurélio e entra mais um indicado do presidente Bolsonaro. E ano que vem também nós temos a presidência no início do ano, 1º de fevereiro, da Câmara e do Senado, porque nada acontece na Câmara e no Senado hoje. Os caras lá têm rabo preso, os 2 presidentes têm o rabo preso, os 2 presidentes são acusados pela Lava Jato, por desvios, têm processos no Supremo e por conta disso não fazem nada. Se acovardaram e quem paga o pato é o nosso país, são os brasileiros, é o nosso povo brasileiro que está pagando o pato pelos desmandos e pela incompetência tanto do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como o presidente do Senado, o Alcolumbre, né? Nas eleições dos Estados Unidos, eu queria acrescentar mais um passo aqui para vocês, né? Desde que o Trump entrou, tentaram o impeachment do presidente Trump, já foi até denunciado aquela questão dos russos, que foi tudo montado pelo Obama com o Partido Democrata, tudo foi descoberto, pegou muito mal aqui para eles, né? Então, isso aí vem acontecendo e vai até as eleições, vai acontecer ainda. Vão estar sempre inventando fake news, inventando denúncias novas para tentar manchar a imagem do presidente Trump, da mesma forma que está sendo feito aí no Brasil, né? E aí veio a pandemia, né? A pandemia veio, eu considero mais uma estratégia, essa questão da pandemia. Esse vírus não surgiu do nada, esse vírus foi criado na China, é a minha posição, e isso é como uma estratégia mundial também, a pandemia, para todos ficarem em casa, para começarem a movimentar os pauzinhos em detrimento da direita e dos princípios que são defendidos pela direita no mundo inteiro, né? E assim que acaba a pandemia, muito engraçado, a coisa começa a diminuir, aí surge a questão dos protestos raciais aqui nos Estados Unidos. O que a gente observa, eu não sou nada contra negro, por sinal eu tenho um irmão negro, né? Não sou racista, mas estão usando politicamente essa questão. Pegaram essa questão racial, o assassinato do senhor negro que foi realizado pelo policial aqui nos Estados Unidos, que tem que ser punido, o policial, e foi punido. Como já aconteceu o inverso algumas vezes e a gente não vê nenhum protesto, não vê nada. E começaram a alavancar isso politicamente. O próprio Partido Democrata começou a alavancar isso politicamente, a insuflar
a comunidade negra e alguns adeptos, né, pessoas contrárias ao presidente Trump, para acontecer o que ainda está acontecendo aqui nos Estados Unidos. E o que a gente observa, como eu digo que é uma questão global, começaram os protestos aqui nos Estados Unidos, e aí logo na Europa começou a deflagrar também os mesmos protestos. É uma coisa organizada, né? Você viu na Inglaterra, viu na França, na Itália, em toda a Europa começa também, é uma coisa organizada por essas organizações globalistas, não tenham dúvida disso, né? E aí a gente está até se perguntando aqui qual que vai ser a próxima ação globalista da esquerda, né? Porque veio a pandemia, já está, graças a Deus, passando, os protestos raciais já estão diminuindo e não causou o efeito desejado, não alcançou o efeito que eles queriam, até porque o presidente Trump cresceu aqui nos Estados Unidos durante os protestos. Semana passada, no dia do aniversário dele, foi a maior arrecadação da história de uma campanha presidencial nos Estados Unidos, para vocês verem como é que são os eleitores silenciosos aqui que estão acompanhando tudo isso e não concordam com o que está acontecendo, né? No Brasil, já passando agora para o Brasil, a gente observa as ações dentro de toda essa estratégia, a gente observa as ações que o STF está fazendo. O STF perdeu totalmente, os ministros perderam o juízo, perderam o discernimento do que é legal e o que não é. É um absurdo o que está acontecendo, né? Essa questão da fake news, que o ministro Alexandre está levando adiante a qualquer custo, e outras ações que o ministro Barroso fez também, isso é um absurdo, Aqui no exterior, vocês são os ministros do STF, vocês são vistos como uma vergonha nacional. As pessoas têm vergonha dos ministros do STF e do STF quando falam alguma coisa, comento aqui no Brasil. Vocês são vistos como vampiros, bandidos que estão defendendo a sua própria pele contra o povo brasileiro, né? Vocês só olham para os seus interesses. Para nós, vocês são verdadeiros traidores da nação. E aí eu falo pela maioria dos ministros do STF. A gente tem observado cada ação que realmente é uma vergonha para o nosso país. E aí, segundo o artigo 52 da nossa Constituição, inciso 2, cabe ao Senado Federal abrir o processo de impeachment contra os ministros do STF. Então, vamos começar a mexer os pauzinhos e vamos começar a pressionar o Senado Federal para que averigue todos esses desmandos e todos esses absurdos que acontecem no STF. Não é fácil, tem muitos senadores que também têm o rabo preso. Tem muitos senadores com processos, já foram governadores, já foram do Executivo, com processos no STF. Então não é fácil combater tudo isso. Mas vamos combater o bom combate, e eu acho que a pressão, o poder emana do povo e deve ser exercido pelo povo, e a pressão popular tem que ser a máxima nisso, e vamos para cima dos nossos senadores, cada um, estado por estado, para que a gente consiga reverter essa pouca vergonha que está acontecendo aí no Brasil. O que a gente também tem visto no Brasil são as ações do Congresso Nacional. Eu já falei no passado que existe um acordo, uma espécie de um acordo branco entre alguns governadores, alguns ministros do STF e alguns senadores e deputados, principalmente os presidentes, para tirar de qualquer forma o presidente Bolsonaro. Pessoas que não aguentam mais viver longe do mecanismo de corrupção que existia no país. Esse mecanismo foi quebrado, todos sabemos que não é fácil quebrar esse mecanismo, e na verdade o governo está tentando quebrar esse mecanismo e não é fácil. Então nós temos que seguir
à frente. Temos que seguir apoiando o governo Bolsonaro, temos que seguir lutando por nossos direitos, temos que seguir lutando pelo nosso direito de nos expressarmos nas redes sociais. O que vem acontecendo com todo esse problema aí do Alexandre de Moraes, que nesse processo da fake news, na operação que a Polícia Federal tem feito contra comunicadores, contra youtubers, né? Isso é um absurdo, isso aí é uma coisa que vai dar pano para manga. Hoje a gente está tendo que resistir a tudo isso, mas isso vai dar pano para manga, porque isso é totalmente ilegal, é totalmente inconstitucional. Você tirar o direito de se expressar, você tirar o direito das pessoas fiscalizarem, você tirar o direito das pessoas pronunciarem a sua visão, a vontade que a população está demonstrando. Isso, falta dizer, isso é um absurdo. E junto a isso, junto aos trancamentos de pauta que o presidente da Câmara e do Senado vem fazendo, a gente vê as ações dos governadores também, que agora, depois que a Polícia Federal começou a descobrir as falcatruas, eles começaram a se acalmar. Mas a gente vê que logo após a reunião que eles tiveram com o pessoal da China, com o embaixador da China, e que foi oferecido muitos milhões de ienes, muitos milhões de dólares para cada estado, eles começaram a se manifestar contra o governo Bolsonaro, contra o presidente, e entraram nesse plano de tirar o presidente do poder, que é uma ação global, não é só uma ação aí do Brasil, não é uma ação da esquerda tupiniquim, da esquerda daí do nosso país, é uma ação da esquerda global. Isso que eu queria que vocês entendessem e para a gente se acalmar um pouco, né? E aí aconteceram todos os desvios durante a pandemia nesses estados e a Polícia Federal foi em cima deles. Com isso eles acalmaram um pouco, mas a gente já viu que no Rio de Janeiro aceitaram o impeachment do governador, né? No Pará houve a operação da Polícia Federal, a questão dos respiradores, que apreenderam vários documentos, inclusive o Ministério Público Eleitoral já pediu a cassação do governador e do vice, a chapa, né? E vamos aguardar para ver o que acontece por isso. Mas o que eu volto a dizer para vocês que esse ano é um ano que nós temos que ter muita paciência e muita resiliência. Nós estamos vivendo um jogo de xadrez. Nós teremos várias batalhas, mas a guerra final ainda está por vir. E cada semana a gente tem uma batalha para defender o governo, para defender o nosso presidente aí no Brasil e para defender o presidente Trump da mesma forma aqui nos Estados Unidos. Nós continuamos apoiando os dois e por entender que é o melhor para o nosso povo brasileiro, tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos. A única coisa que esses caras esqueceram e que é quem segura tudo isso é que o povo, a população, tanto aí no Brasil quanto nos Estados Unidos, estão do lado dos presidentes. E é isso que tem garantido o nosso presidente Bolsonaro aí no Brasil e o presidente Trump aqui. A população aprova todos os atos que eles estão fazendo. Se fizerem algo errado, tem que pagar. A gente não tem dúvida. Acusações existem as diversas. Vamos ver se vão provar tudo, mas se fez algo errado, tem que pagar. Mas enquanto isso, nós continuaremos apoiando os dois presidentes que hoje são os alicerces da direita no mundo inteiro contra essas instituições globalizadas que estão tentando mudar o perfil político do mundo. É isso aí que eu tinha para comentar com vocês. Queria agradecer a audiência de todos. Yeah.
Capitão, levanta. Ei, sabe que, capitão, estamos todos atentos. Mito, levanta, capitão, levántate, mi hermano. Capitão, levanta-te, porque o povo brasileiro precisa de você. Capitão, levanta-te, porque o povo brasileiro precisa de você. Tentaram silenciar com mentiras, tentaram silenciar com calúnia, tentaram tirar tua vida de forma covarde e suja, mas o que eles não sabiam da sua proteção divina, e todo o povo brasileiro deve orando por tua vida. Oh, levanta-te, porque o povo brasileiro precisa de você. Capitão, levanta-te, porque o povo brasileiro precisa de você. O povo todo orando por ti. Levanta, Mito. Mensagem pra você, capitão. Deus falou ontem comigo, me falou de você, meu grande amigo. Ele disse para mim que o jogo não acabou, que a sua grande missão na terra apenas começou. Capitão, levanta, não canse, Deus está contigo, sempre frente avante. O povo patriota precisa de você. Vamos embora, vamos vencer. Então, levanta-te, porque o povo brasileiro precisa de você. Capitão, levanta-te, porque o povo brasileiro precisa de você. Tentaram silenciar com mentiras, tentaram silenciar com calúnia, tentaram tirar tua vida de forma covarde e suja, mas o que eles não sabiam da sua proteção divina, e todo o povo brasileiro deve orando por tua vida. Oh, levanta-te, porque o povo brasileiro precisa de você. Capitão, levanta-te, porque o povo brasileiro precisa de você. O povo todo orando por ti. Levanta, Mito. Um soldado que vai à luta tem medo de morrer, é um covarde. Bolsonaro presidente 2018, mais do que nunca. Levanta, Mito. Levanta, capitão.